Como é que a gente vai fazer o manejo, então, do paciente que está em agitação psicomotora grave? Mesma forma como a gente age com qualquer paciente em agitação psicomotora, independente de causa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que a forma como o profissional de saúde age com o paciente, vai ser a forma como o paciente vai reagir com você. Então, um grande erro das emergências médicas, que não tem psiquiatra, ou que tem muito tabu, tem muito estigma em relação ao paciente com crise suicida, é que a equipe acaba debochando do paciente. Resumidamente, eles debocham, tratam mal o paciente e acabam tendo situações extremas, porque o paciente reage de forma como a equipe age com eles. Então, importante saber, a ação do profissional gera uma reação do paciente. Então, se o profissional grita com o paciente, tá? Ele vai reagir com medo e ele pode ter reações de luta ou fuga, ele pode agredir também de volta. Então, isso é importante saber. Muitas vezes, agressões que ocorrem durante situações de emergência médica foram de pacientes que foram maltratados pelos profissionais de saúde. Então, a gente tem que ter essa noção. Óbvio que, com certeza, tem casos de muita injustiça, tá? Mas a gente tem que ter uma boa noção de, dependendo da nossa ação, vai gerar uma reação. Se o profissional de saúde fica choramingando, ai, tá no final do plantão, por favor, não faz isso, o paciente, ele pode sentir pena de ti, mas ele também pode agir com arrogância. Ou ele também pode adotar essa postura de choramingão ao longo do atendimento, de ficar exigindo um monte de coisa, ficar grudento, enfim, fazer regressão durante ali o atendimento, né, de regressão quando a gente fala quando o indivíduo volta a estágios mais primitivos, então passa a querer comida na boca, que não consegue caminhar, esse tipo de coisa. Se o profissional também fica submisso demais, o paciente pode vir a ficar arrogante durante o atendimento. Também não é o ideal a gente querer fazer tudo, vozinha baixinha e ficar totalmente submisso ao paciente, tá? O mais correto é a gente respeitar o paciente e incentivar a melhora, incentivar que existe uma possibilidade de mudança, que não é o fim do mundo, tá? Muitas vezes o indivíduo em crise de suicídio ele acha que a situação que ele está envolvida é o fim do mundo. A gente nunca deve achar que o suicídio é a solução. Então a gente tem que estar atento à nossa postura de sempre dar algum grau de esperança para o paciente. O paciente vai ser mais cooperativo nesses casos. Mas se o paciente está realmente agressivo, certo? Como é que a gente vai colocar limite nesse paciente? Então, primeira coisa, a gente não vai logo para a contenção mecânica. A contenção mecânica é, em última instância, quando o paciente realmente está numa situação de risco iminente de agressão ou de autoagressão. A gente vai iniciar com manejo verbal, depois medicamentos via oral, medicação intramuscular, e aí sim, se nada der certo, a gente faz a contenção mecânica. Como é que é esse manejo verbal que a gente faz no paciente agitado? Primeira coisa, tá? A gente não pode exigir que o paciente haja que nem a gente quer que o nosso marido haja, que o nosso filho haja, que a gente fica controlando tudo, tá? Então o paciente tá, sei lá, fazendo um barulhinho assim, aí você para de fazer esse barulho, tá? Aí o paciente tá, enfim, sentado na cama, fica deitado, tá? Então essas coisinhas assim vai gerar atrito com o paciente. Então a gente não pode, tá? Eu sei que às vezes algumas unidades de urgência cheio de regras, isso é ruim para paciente psiquiátrico, tá? Óbvio que a gente não vai deixar o paciente passar totalmente do limite, mas se a gente ficar muito assim enchendo o saco do paciente por qualquer detalhezinho, a gente vai ter problema sim e você vai deixar de ajudar o paciente. Não vai gritar com o paciente, tá? Enquanto o paciente estiver em alguma crise emocional, a gente não vai argumentar, tá, com ele, ficar perguntando o que está acontecendo, babá. Observa, deixa ele chorar, tá? Deixa ele fazer a birra dele, só vai proteger, não vai deixar ele agredir, quebrar nada, certo? Mas não fica perguntando um monte de coisa enquanto ele está numa crise emocional. Espera passar e sim você vai abordar. Não confronta. Não faz brincadeirinha. Isso é errado, errado. A gente vê demais isso. É o principal erro das emergências, assim, errou na mão, não soube tentar se matar, quem quer se matar consegue mesmo.
Isso é ridículo, isso é psicofobia. Não pode, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Tá? Cabe processo a profissionais de saúde. Tá? Ainda vejo pouco processo contra profissionais de saúde por psicofobia. E tem que rolar. Só assim que acaba a psicofobia. Tá? Das pessoas serem julgadas, tratadas mal porque tem um transtorno psiquiátrico. Tem o filme Coringa, né? Ele traz muito isso, assim, como tratam mal o Coringa antes dele virar um grande criminoso. Então, o paciente já agressivo, aí a gente tem que tomar alguns cuidados porque a gente tem que se proteger, certo? A gente, às vezes não dá para bancar de Batman nesses períodos, a gente tem que se proteger. Então a gente tem que ficar numa posição que permita alcançar a porta rapidamente, que ela deve estar aberta. Paciente agitado, a gente não deve fechar a porta, tá, gente? Não façam isso, isso é errado. Vai retirar da sala objetos que podem virar potencialmente perigosos. Às vezes um local de guardar o soro, porque ele vira uma arma. Mas até um extintor de incêndio vira uma arma. É perigoso isso aí, tá? Mantenha a distância. O paciente agressivo, ele precisa de mais espaço. Ele entende quando a gente avança no espaço dele que a gente está ameaçando a integridade dele, ele pode agredir nesse momento. Então ele precisa mais de espaço. Não se aproxima pelas costas, ele pode vir agredir, pode dar uma cotovelada em você. Não faça isso. E também não fique de costas para ele, não se aproxima de forma rude, tá? Não faça isso, tá? Explica tudo o que tu está fazendo durante o manejo, tá? Olha, eu vou aqui desse lado, eu vou abrir a janela, eu vou chamar mais gente porque tu está agitado, tá? Usa frases curtas, palavras fáceis, não fica lendo o salmão da montanha para o paciente. Não, palavras curtas, fáceis. Ajuda ele a entender o que está acontecendo. Ajuda o paciente a restaurar a orientação dele. Tá? Certo? Tente, quando possível, questionar o real motivo da violência. Certo? Vamos com calma com esse paciente. Observa. Tá? Mas a gente também não vai ficar passivo. O paciente, eu vou quebrar tudo. Não, você não vai quebrar tudo. Certo? Se você quebrar tudo, vai acontecer isso, isso, isso. A gente vai ter que te conter, a gente vai ter que chamar a equipe, a gente vai ter que chamar mais gente, certo? Não faça isso, certo? A gente não está agindo com violência contigo. Então você também não pode agir com violência com a gente. Estimula ele falar o que está acontecendo, a expressão verbal dos sentimentos, das fantasias, dos medos, certo? E se tiver que fazer alguma coisa, porque ele está agitado, tiver que conter, a gente vai ter que comunicar. Óbvio que em situações extremas a gente vai posicionar a equipe, depois eu vou falar sobre contenção mecânica e agir nesse paciente para evitar que ele agrida ou que ele se autoagride, né? Faça uma autoagressão. Tá? Paciente agressivo a gente não tem que confrontar, não tem que olhar no olho, tá? A gente tem que tentar postura facial neutra, não é, às vezes não é fácil, né? A gente está morrendo de medo por fundo. O meu termômetro é meu coração. Quando eu tô com taquicardia, meu coração disparando, significa que eu tô com medo do paciente. Então, eu vou tomar mais cuidado ainda, eu vou chamar a gente. A gente tem que cuidar o máximo possível. Paciente agressivo, a gente tem que chamar a gente, mais gente. Atender sozinho, não pode. Tá? Ou vai botar os braços para trás, ou vai deixar o braço à vista, certo? A gente tem que não pode ficar articulando com o paciente na hora de fazer o manejo de agitação psicomotora. E o mais importante, é importante que todo mundo assista esse tipo de aula, porque que acontece aí daqui a pouco um chega, faz uma forma, outro chega, já chega dando uma gravata no paciente, isso é tudo errado, tem que cuidar, tá? A gente sempre tem que fornecer informações sobre as intercorrências violentas, tá? Para o médico, se o paciente não é teu, para o médico que vai assumir, certo? Informa que aconteceu isso, 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 porque pode recorrer o comportamento agressivo, tá? Existe todo um questionamento se a gente tem ou não fazer boletim de ocorrência policial num paciente que está com comportamento agressivo, tá? Cada hospital tem a sua conduta, tem hospitais que fazem mesmo o paciente estando muito sintomático. Lembrar que em situações extremas, é o que eu penso, tá? O indivíduo ele precisa às vezes de uma instituição forense para fazer o tratamento psiquiátrico. Então, quando a gente vê uma situação de risco realmente de heteroagressão que ameaça a vida do indivíduo, e esses tipos de situações mais extremas, aí sim eu acredito que o boletim
de ocorrência é importante porque esse indivíduo vai necessitar, muitas vezes, de uma avaliação forense, de uma internação em instituição forense, certo? Principalmente quando o indivíduo realmente comete um crime em função do seu transtorno mental. Outra situação também que a gente vai ver, o indivíduo não tem um transtorno mental e fez um tipo de crime, quebrou, depredou, enfim, agrediu seriamente. Opa, nesse caso também precisa de fazer um boletim de ocorrência. Mas às vezes quando o indivíduo, por exemplo, está extremamente psicótico, quebra um vidro, dá um soco em algum funcionário, mas ele está muito psicótico, aí a gente questiona se realmente precisa fazer o boletim de ocorrência ou se faz parte do risco de estar atendendo os pacientes psiquiátricos. Óbvio que dentro de uma sala de cirurgia o risco é se picar com uma agulha. O indivíduo está atendendo um paciente psiquiátrico, o risco pode ser sim ser agredido. O indivíduo trabalha lá com paciente com doença infecto-parasitária, existe o risco de contaminação. Então, cada profissional tem os seus riscos. Então, a gente também fazer um boletim de ocorrência porque um paciente extremamente psicótico, enfim, agrediu ele, assim, de uma forma não séria, é questionável, tá? Óbvio que se um paciente, dentro de uma internação psiquiátrica, ele comete algo muito grave que vai contra os princípios da instituição, pode-se questionar a alta administrativa, a gente sim tem que sempre levantar, chamar a atenção do jurídico do hospital para ver realmente se a parte técnica, junto com a parte administrativa e parte jurídica do hospital, concorda com a alta administrativa. A gente tem que pensar cada caso é um caso, e quando a coisa perde o controle do hospital, existe risco de agressão séria, de algum crime que está acontecendo, aí sim a gente tem que chamar a polícia, não tem jeito, tá? Mas eu sou contra chamar a polícia para, enfim, conter um paciente, enfim, por coisas menores, o hospital ele tem que dar conta desse tipo de situação, tá? Próxima aula, então, a gente vai falar sobre manejo, quando o manejo verbal não é suficiente, como é que a gente vai fazer o manejo farmacológico.